Agora eu vou me maquiar pra eu poder ir. Porém, eu resolvi que a maquiagem eu queria... Como todos os elementos do meu ensaio vai ser um pouco mais pá, eu queria que a maquiagem fosse um pouco mais natural, mais leve, sabe? E é uma coisa que eu sempre recomendo para minhas clientes também, de fazer sempre uma maquiagem um pouquinho mais leve, ao invés de uma maquiagem muito pesadona ou muito marcada, exatamente porque aí a gente tem mais liberdade até pra criar também, porque não fica aquela coisa muito engessadinha, sabe? Tipo assim, a maquiagem vai ser pesada, o look vai ser pesado, vai ser tudo assim, vai ser tal. Aí com a maquiagem um pouco mais leve, a gente tem mais possibilidades e até mesmo possibilidade de trocar de look, trocar estética, trocar tudo. Eu tô passando agora, coisa que eu sempre uso, né? Todos os ensaios que eu já fiz eu uso o mesmo, que é da Sunless. Muito bom, muito melhor do que passar base. E é protetor solar também, então já ajuda, né? E normalmente quando é ensaio, a única coisa que eu passo a mais do que normalmente eu passo durante o dia é esse protetor com cor. Que tipo, é tipo uma base mesmo, mas é porque normalmente no meu dia a dia não tem muita necessidade de fazer uma cobertura tão assim. Aí, quando é dia de ensaio, eu passo mais, né, um pouquinho. E hoje tá um calor que, meu Deus do céu, se isso daqui durar até na hora que eu chegar, eu vou levar tudo, né, pro estúdio, porque se durar até a hora que eu chegar no estúdio, eu já tô extremamente feliz. Porque tá, tipo assim, muito calor mesmo. Aí eu tô com a touca na cabeça porque eu fui cortar o cabelo hoje e ficou lindíssimo. Tirei quase, sei lá, uns 10, 15 centímetros do meu cabelo. Tá batendo na bunda, agora tá aqui, mais ou menos. Esse ensaio agora tá sendo bem importante porque ano passado eu até tentei fazer ensaio também. Eu não lembro se eu cheguei a fazer alguma coisa relacionada a ensaio. Eu fiz um café da manhã e tudo pra comemorar meus 7 anos, mas esse ano eu tô fazendo 8 e eu sinto que eu preciso comemorar, sabe? Preciso estar ali fazendo alguma coisa. Teve uma festa no ano retrasado que eu fui fazer cobertura e era de comemoração de uma empresa. E depois dessa festa eu comecei a notar que eu também preciso comemorar e eu também mereço comemorar todos os anos que eu vou passando, assim, né, da minha carreira. Que minha empresa vai crescendo, que eu vou conhecendo novas pessoas, vou conhecendo novas histórias também. Então, assim, eu resolvi que depois dessa festa que eu fiz, que todos os anos eu iria comemorar. E esse ano em especial, que eu tô fazendo 8, vou passar um blush. Eu comprei esse daqui bem rosadão e eu amei. Gente, eu não sou muito de maquiar, então eu não tenho pincel nenhum, vai tudo no dedo. Esse ano foi o ano mais, assim, como que eu vou explicar pra vocês? Foi um ano que eu virou a chave, sabe? Sobre o meu negócio, sobre tudo. Foi um ano bem... Eu acho que cada ano tem uma palavra específica pra ele. E a gente define uma certa palavra. Tipo, pra ser aquela... Nossa, Deus, vai parecer que eu tomei uma chinelada. Tipo, pra ser aquela palavra que vai meio que... Não definir totalmente, mas vai ser uma palavra que vai guiar as nossas ações, os nossos planejamentos. E esse ano eu tinha colocado que eu queria muito viver. Eu vi gente passando no queixo. Eu passo? Acho que não, né? Ficar muito... Eu decidi que esse ano a palavra-chave ia ser viver o inexplicável. Porque eu queria viver coisas que não tivesse dentro da minha alçada ali de decisão. Gente, que engraçado. Falar sobre essas coisas com a minha cara exatamente desse jeito, tá difícil de me levar a sério, eu mesma me levar a sério. Mas eu tinha colocado essa palavra, porque eu sou muito ansiosa. E por eu ser ansiosa, eu preciso que tudo saia de acordo com o que eu planejei, né? Gente, será que esse daqui vai espalhar? Se não espalhar, errou. Consegui espalhar, mas voltando ao assunto. Eu coloquei que esse ano eu queria viver o inexplicável de Deus, eu queria viver um momento assim, que não era coisas que eu estava determinando, mas coisas que eu precisava viver, e seria coisas que... bem fora do meu planejamento, sabe? E esse ano foi tipo assim, foi literalmente isso. Gente, até a viagem que eu fiz, e eu ainda vou vir cá contar pra vocês, que eu fiz uma viagem pra São Paulo pra me fotografar, trabalhar, e era tipo um sonho, sabe?
de viver e tudo, viver isso e tudo. E aí, eu fui pra um lugar que eu nem imaginava. Ai, gente, foi muita coisa acontecendo. E aí, por conta disso, eu resolvi que eu precisava marcar tudo que tá acontecendo de um jeito bem Joyce de fazer as coisas, sabe? E que forma melhor de registrar todo esse ano, tudo que tem acontecido do que fazendo foto, né? Já que eu amo. Agora passar um negócio no meu coisinho, tá minúsculo. Nossa, tá cheio de coisa. Eu falei um mineirês aqui que não, só quem é de Minas não entendeu. E às vezes eu consegui espalhar, inclusive. Às vezes eu acho que é uma loucura tudo isso, sabe? De eu já ter 8 anos de carreira. Ainda mais quando eu paro pra pensar na minha idade, que eu tenho 21 anos. E 8 anos de carreira. Então, uma boa parte da minha vida eu estava trabalhando. Eu já estava ativa, eu já estava vivendo de um sonho. E às vezes eu vejo outras pessoas que ainda estão, assim, tentando se descobrir. E a minha família sempre fala que eu sou uma pessoa muito fora da curva nisso. Porque eu me descobri muito rápido. Descobri o que eu gostava de fazer muito rápido, sabe? O que era o meu propósito, É lógico que teve seus percalços ali, né? Que eu tava fazendo meu propósito, mas não exatamente meu propósito. Por exemplo, na época que eu tava fotografando outros tipos de ensaios, tipo evento, por exemplo, que eu não curto fazer, mas como eu tava começando, eu precisava experimentar, né? O que é mais que certo, principalmente pra quem que ainda não sabe o que exatamente queria fazer dentro da minha área. Porém, eu já sabia qual área eu queria fazer. É tipo um médico não saber se quer fazer um geral, pediatra ou o que ele quer fazer. É mais ou menos isso. A gente tem várias áreas dentro da fotografia e a gente vai escolhendo com o tempo. E demora muito tempo pra gente cair na real. Eu acho que eu caí na real exatamente do que eu queria. Eu acho que foi mês passado. Eu digo isso porque eu já tava, desde o ano passado, eu já estava me colocando como uma pessoa especialista no feminino. Porém, eu ainda tava fazendo outros. E eu ainda faço outros. Só que mês passado me virou uma chavinha de que eu queria que o meu ensaio principal não fosse geral, sabe? Eu queria que o meu ensaio principal fosse feminino. E eu tenho trabalhado muito pra isso. Muito mesmo. Quando a gente decide uma coisa assim, e uma coisa que eu sou é decidida. E depois que eu decidi, acabou. Tem que fazer acontecer. E aí eu decidi que eu queria ir mais pra esse lado. Nossa, hoje até minha sobrancelha deu certo. E esse caminho pra gente decidir as coisas, decidir sendo tão nova, muitas das vezes eu tô passando aqui. Tá até no finizinho, ó. Vou nem comprar outro. Às vezes é tão complicado, é tão desafiador, precisa de tanta coragem pra gente falar assim, tá, agora eu vou fazer exatamente o que é o meu sonho e vou atrás dele até o fim das contas. Gente, eu realmente não consigo maquiar e falar ao mesmo tempo. Vou ter que levar esse trem, porque eu acho que a minha sobrancelha vai descer. Acho que ela não vai ficar assim. E só quando a gente consegue viver desse sonho, viver completamente, começa a se posicionar em direção a ele, que você começa a ver que sua vida, as coisas da sua vida, você tem muito pouco tempo pra fazer tudo acontecer e você já perdeu muito tempo esperando as coisas acontecerem, esperando o momento certo, esperando tudo. E ontem eu escutei até um vídeo sobre isso, escutei, né, que eu não deu tempo de assistir. Eu tava editando foto enquanto assistia, enquanto eu via, né, no caso. E ele falava que não faça as coisas pros outros, não faça as coisas esperando os outros ou algo do tipo. Faça por você, porque a gente só tem uma vida. Então, foi isso que eu resolvi fazer. Escolher o meu sonho, escolher exatamente a área que eu queria trabalhar e ir atrás dela. Persisti igual uma maluca, mas faz parte.